Nos escritórios de contabilidade, esta é a época mais movimentada do ano. São pilhas de pastas e papéis dos clientes sobre as mesas. E a culpa não é dos escritórios. Tradicionalmente, os brasileiros deixam tudo para a última hora. Só na região de Ponta Grossa, metade dos contribuintes ainda não fez a declaração do imposto de renda. Eu costumo dizer que o brasileiro não tem por hábito fazer o imposto de renda durante o ano, que é quando ele ocorre. Então, a cada vez que uma pessoa vendeu um bem, vendeu um veículo, vendeu um imóvel, é importante que ele reserve cópia dos documentos comprovando essa venda, essa aquisição, enfim, tudo isso que origina informações para o imposto de renda. E o brasileiro, infelizmente, tem por hábito deixar para se preocupar em verificar essa documentação justamente no prazo do imposto de renda. Juliano Cobelache é diretor de um dos maiores escritórios de contabilidade de Ponta Grossa. Orientar os clientes para que reúnam toda a documentação necessária até a data limite é um trabalho que consome tempo. Alguns documentos são fáceis de providenciar. Os documentos básicos são os informes de rendimentos, os informes também dos bancos sobre as operações, saldos de contas correntes, de aplicações, poupanças, documentos de transferência de bens patrimoniais, compra e venda de veículos. Enfim, varia-se muito de acordo com cada tipo de declaração, mas basicamente seriam esses documentos os principais. Reunida essa documentação, fazer a declaração é muito complicado? Depende muito também da declaração. Tem algumas declarações um pouco mais complexas, especialmente aquelas declarações que são dos contribuintes autônomos, Então, os contribuintes autônomos, eles têm algumas regras específicas que devem ser atendidas. Então, essas poderíamos dizer que são as mais complexas diante das demais. No que se refere agora ao prazo, o prazo vai ser estendido? A Receita Federal já falou que não, é dia 30 de abril e fim. Nós nunca tivemos o registro de uma prorrogação de prazo do imposto de renda da pessoa física. Pelo contrário, sempre foi essa data e nunca pelo menos, eu tive a percepção de dilatação desse prazo. Qual é a multa para quem não declarar? A multa mínima é R$ 165,74, e podendo chegar até 20% do valor do imposto devido. Como a procura pelo programa Microempreendedor Individual aumentou muito no ano passado, fica a pergunta: quem faz parte do MEI precisa se preocupar com o imposto de renda? A declaração do imposto de renda do microempreendedor individual, ela obedece critérios específicos. O rendimento atribuído ao microempreendedor individual, ele é totalmente isento da declaração do imposto de renda. Por conta disso, numa análise parcial, você não estaria obrigado a fazer essa declaração. Porém, se esse contribuinte, se esse empreendedor individual tiver uma contabilidade regular e ele comprovar que do seu faturamento bruto ele auferiu mais do que R$40 mil a título de rendimento isento, a título de lucro, ele passa a ser obrigado a declarar imposto de renda, independente das isenções que ele tenha diante da lei que rege o microempreendedor individual. E a restituição? A restituição, como o próprio nome diz, você restitui parte daquilo que você pagou. Então, parte-se do princípio que as pessoas que tenham rendimentos tributáveis e que tenham imposto de renda retido na fonte pagadora, se essas pessoas apresentarem comprovantes de despesas dedutíveis do imposto de renda, educação, instrução, despesas médicas, odontológicas, que são as despesas dedutíveis, elas podem se apropriar do direito de restituir parte desse imposto de renda de acordo com o ajuste da declaração. Ou este modelo, ou outro, onde você não apresenta, não tem essas despesas dedutíveis, e aí a declaração do imposto de renda, o programa, ele já aplica diretamente uma redução de 20% sobre a base de cálculo. Dependendo desse ajuste, também pode ser oferecida a restituição ao contribuinte que tiver esse direito.